Matéria novinha no portal Metrópolis, na editoria de Brasil. Olha, que rápidos, gente, é isso aí. Sem convicção formada, Mota fará consulta sobre o mandato de Ramagem. Alexandre Ramagem, deputado federal que está foragido, falta aquele cartazinho, né? Foragido, wanted, do Ramagem, que está nos Estados Unidos aí, já foi condenado pelo ministro Alexandre de Moraes. E está aqui o presidente da Câmara dizendo, sem convicção formada, Mota vai fazer uma consulta sobre o mandato de Ramagem. Vamos ver quem é que ele vai consultar. Eu já tenho aqui uma ideia. Vamos lá. Mota disse ainda não estar convicto de que o processo será o mesmo da deputada federal Carla Zambelli, condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Então, o presidente da Câmara declarou que espera ouvir o setor jurídico da Casa. Que bom que é o setor jurídico da Casa. Então, vai ouvir o setor jurídico da Câmara dos Deputados para definir o futuro do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo STF pela tentativa do golpe de Estado. Ele estava aí no Núcleo 1, é um dos que já foram condenados, mas está foragido. Lembrando que, mesmo com a condenação do Supremo Tribunal Federal, ele ainda passa pelo crivo da Câmara dos Deputados por ter ali o foro de ser um parlamentar. Vamos lá. Ele disse o seguinte: vou ver a decisão do STF para poder decidir. Não estou com a convicção formada se, aqui o Metrópolis completa, se vai seguir o que foi feito com a Zambelli. Vou ouvir o setor jurídico da Casa, disse Mota em um evento do PSDB nessa quinta. O relator do caso Zambelli, deputado Diego Garcia, já encerrou a fase de diligências e começou a preparar seu parecer sobre a possível perda do mandato da parlamentar. O caso de Ramagem é considerado foragido do Brasil. O fim da etapa recursal já chegou a fim. A fase de embargos também. Moraes já entendeu que ele é um condenado. A partir do trânsito em julgado, o ministro Alexandre de Moraes já determinou a execução das penas. Ou seja, agora Hugo Mota é quem vai decidir se Ramagem permanece ou não como deputado ou se segue aí a pena prevista, a condenação prevista pelo ministro Alexandre de Moraes. Fiquei feliz que ele vai fazer uma consulta aos especialistas da Casa e não aos especialistas do Supremo Tribunal Federal, Felipe. Exatamente, é prerrogativa da Câmara dos Deputados, né? A Constituição Federal é clara, né? Quando um parlamentar responde por processo criminal, e ele é condenado no processo criminal, ele não perde automaticamente o cargo de deputado. É mandada uma informação do tribunal para a Câmara dos Deputados. No caso do Ramagem, o STF mandou essa informação para a Câmara dos Deputados, para a mesa da Câmara dos Deputados, e aí se inicia, né, o processo de perda de mandato, né? Tem que passar pela CCJ, tem que ter um relatório, né, falando que é favorável ou não, né, a perda do mandato, e depois é votado no plenário. Isso, na minha opinião, mostra a separação dos poderes, e o respeito à separação dos poderes. Claro que é inadmissível você imaginar que uma pessoa está presa, está em cana, cumprindo cana, e está representando a população no Brasil, não é? Eu espero que, apesar da Constituição Federal ter privilegiado, né, a função institucional da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo, ao dar para ela a prerrogativa, né, de ratificar a decisão da Justiça em processo criminal, eu espero que a Câmara dos Deputados tenha uma postura racional e razoável, né? Da mesma forma que a gente não gosta e não quer ver, né, por questão institucional e por questão constitucional, que um deputado possa ficar fora do país sendo deputado federal, a mesma lógica tem que servir para quem está cumprindo pena. Então eu espero e eu aguardo que o Mota, no final desse processo, autorize o processo contra o Ramagem. É isso, vamos continuar acompanhando, mas já fiquei feliz dele estar seguindo um trâmite correto dentro da Casa Baixa, procurando ali a assessoria jurídica da própria Câmara dos Deputados. Também tem outra matéria aqui que é meio óbvia, mas vale a pena a gente mostrar, que é a seguinte, falando sobre o relator, que é responsável pela indicação de Messias ao Senado. O Everton Rocha, ele disse o seguinte: missão difícil. Tá aí, todo mundo já sabe disso, a gente já vem falando, esperava uma frase de mais efeito. Mas o relator escolhido para a indicação de Jorge Messias para o Supremo, o Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão,
disse hoje que recebeu uma missão difícil diante do clima tenso, a missão que foi enviada pelo presidente Lula. O nome do advogado-geral da União foi o escolhido. Não é o escolhido por Davi Alcolumbre, por isso a missão difícil. Aí o Everton diz o seguinte: fiquei honrado com a missão, que é uma missão, todos sabem que é uma missão difícil. Nossa, muitas missões. Obviamente, até pelo clima. Estamos aí em um ano que já praticamente num calendário eleitoral e com isso acaba repercutindo também em muitos movimentos. Eu vou entender de verdade como que está o ambiente na casa e vamos trabalhar. O indicado de Lula já iniciou o chamado beijamão no Senado e se reuniu até o momento com líderes do PSD, MDB, além do relator. Na noite de quarta, disse acreditar que terá um encontro com Alcolumbre, mas antes desse encontro de Jorge Messias com Alcolumbre, esse encontro vai ser com o Everton Rocha. Então, o Everton Rocha e Alcolumbre devem se encontrar muito em breve para tentar resolver esse problema. Então, já tem encontrinhos marcados na agenda do Alcolumbre. O Everton Rocha e o presidente Lula, que deve aí abrir os braços e as pernas, enfim, deve se abrir inteiro para todos os pedidos que Davi Alcolumbre vai fazer. Como diz o Capelli, esse preço vai ser muito caro. Assim, ficou muito inflacionado essa indicação de Jorge Messias, ficou muito inflacionada ali dentro do gabinete da presidência do Senado. Ele vai ter que ouvir os pedidos de Davi Alcolumbre. E olha que Alcolumbre é bom nisso, viu? Ele ganha cargo assim à torta e à direita, Felipe. Exatamente, exatamente. Essa escolha do Lula vai sair muito caro para ele, né? E quem está com a boca aberta são os senadores, né? Porque época de eleição, negociar cargo, negociar verba, pode mudar o destino de uma eleição. E a gente sabe, né, como o Capelli colocou aí, né, como a gente vinha falando também no decorrer dessa semana, né, apesar do cenário atual, sem nenhum empurrão, ser difícil para o Messias, né, o governo federal tem instrumentos e ferramentas para fazer valer sua vontade, né? Na coluna do Will Gadelha de hoje, se eu não me engano, de ontem, estava dizendo que o Alcolumbre pediu a presidência da CVM, a presidência do Banco do Nordeste, a presidência do Banco do Brasil, ou seja, vai sair muito caro para o presidente Lula, no final das contas, a indicação do Messias. E para o Lula conseguir passar a escolha do Messias, ele vai ter que, de fato, dar todos esses setores para o Alcolumbre e para o Senado, né? E aí, em época de eleição, imagina você tendo, na época de eleição, a diretoria da Caixa Econômica Federal que fala sobre que tem como objeto Minha Casa Minha Vida, né? Imagina o ganho eleitoral disso, né? E a perda eleitoral, por outro lado, do PT e do Lula, que historicamente mantém essa diretoria na Caixa Econômica Federal. Ou seja, o governo tem instrumentos de fazer valer sua vontade, mas, vamos combinar, né, Neila? Vai sair caro. Vai sair muito caro, e se isso não se resolver muito em breve, complica também a vida de todo mundo, do governo, do Congresso, porque a gente tem votação importante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa sair antes do ano que vem, né? Se acontecer como foi no ano passado, isso acaba complicando bastante até a liberação das próprias emendas, então dificulta a vida de todos, acaba que um problema pessoal desse tensiona as relações entre os dois poderes e acaba dificultando a aprovação de um projeto como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, para quem está assistindo e não sabe, é o rascunho do orçamento para 2026. Então, é necessário que seja aprovado ainda esse ano. No ano passado, isso foi muito atrasado. Pelo que a gente está vendo, esse ano também deve ir lá no apagar das luzes no finalzinho de dezembro, antes do recesso parlamentar, porque ainda há que se ter muita discussão. O ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, vem tentando a todo custo. Esse assunto ficou abafado, Felipe, o assunto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como é que vai haver aí essa negociação por conta da derrubada do aumento de impostos lá na Câmara, no Congresso? Esse assunto está abafadíssimo. Ninguém fala mais sobre isso, não se sabe como será a arrecadação e não se sabe como é que vai ser a planilha de Excel aí do ministro Fernando Haddad para apresentar para o Congresso, para a LDO. Isso está abafadíssimo. Abafado total, né? É uma lei importante para o governo, né? Porque fala quando orienta e dá diretriz para o gasto do orçamento público. Então, é uma lei muito importante para o governo. E um dos pontos dessa lei, Neila, que é importante a gente falar aqui para os nossos telespectadores, é exatamente o cronograma de desembolso
do tal da tal verba parlamentar, né? Ou seja, com toda certeza, a escolha do Messias também deve fazer com que o governo antecipe em ano eleitoral, no primeiro trimestre ou no primeiro quadrimestre, as verbas parlamentares, né? Ou seja, isso vai fazer o quê? Que o governo tenha menos espaço fiscal para investir em programas sociais, em projetos sociais que possa dar ganho e visibilidade para ele em ano eleitoral. Então, assim, nunca admiro que o governo ficou com a escolha do Messias, é algo que, no meu modo de ver, insolúvel, né? Vai ter que realmente dar cargos, vai ter que realmente mudar o cronograma de desembolso de verbas parlamentares, e mais do que isso, né? Vai ter que conceder muitas questões no eleitoral para a oposição que pode se fortalecer por conta dessa política pequena. Haja negociação. Continuaremos acompanhando assuntinho abafado, mas que vai voltar em breve ao noticiário. Daqui a pouco a gente volta, Felipe, que agora eu vou falar